Então imagine que você está numa reunião com um grupo em que a maioria das mulheres se sente muito retraída, não se sentem à vontade para falar, elas são geralmente pessoas que estão ali em segundo plano e os homens estão com muito mais protagonismo para se expressar. O que a gente pode fazer? A gente pode criar momentos de dar foco para os aspectos que as mulheres enfrentam em relação àquele desafio. Então você vai fazer uma primeira pergunta focada na experiência das mulheres daquele grupo, para saber como elas primeiramente percebem determinado desafio, e depois fazer um recorte para que os homens também possam contribuir com aquele diálogo. Isso foi uma estratégia que a gente utilizou, por exemplo, no marco regulatório da Mulan. Essa foi uma estratégia, por exemplo, que a gente criou com uma oficina com pescadores e pescadoras tradicionais para rever o marco regulatório da lei hoje nacional que cuida da pesca e da cata do caranguejo. Mas catadoras tradicionais de caranguejo que trabalham nos manguezais, que enfrentam desafios e violências, né, como mulheres naquele contexto, em geral elas não tinham espaços de protagonismo, né, para se manifestarem, para falarem sobre os desafios da mulher na cadeia produtiva do caranguejo. Quando fomos criar um espaço de diálogo para ouvir as mulheres, a gente percebia que elas não falavam, quando chegava nas oficinas elas não se sentiam à vontade para falar em pé de igualdade com os homens, a gente criou uma dinâmica dentro da modalidade do aquário, que é uma técnica de diálogos, em que a gente criou círculos concêntricos, e no centro a gente trouxe as mulheres e ao redor a gente trouxe os homens. A primeira coisa que mudou tem a ver com o nosso primeiro pilar, que é a forma muda o comportamento. Quando as mulheres são periféricas e os homens são o centro, os homens falam para si mesmos e dão as costas para as mulheres. O que a gente fez naquela dinâmica? A gente inverteu essa lógica para dar mais espaço, trazendo mais equidade, para que as mulheres fossem as primeiras a falar. Então elas tinham primeiro a palavra, enquanto os homens só escutavam. Os homens ficavam no círculo de fora e as mulheres no círculo de dentro. Elas falavam, todas elas tinham espaço para falar se desejassem, sobre as suas experiências, sobre os seus desafios, e enquanto isso os homens eram chamados a simplesmente ouvirem. E quando o círculo de fora, depois de ter ouvido o círculo de dentro, recebia a palavra, poderia se manifestar a minha contribuição, E quando o círculo de fora recebia a palavra para de fato se manifestar, a nossa proposta é que eles começassem falando sobre o que daquela fala das mulheres provocou neles, como eles se sentiam, ou o que os afetava, o que daquelas falas tinham tocado essas pessoas que estavam no círculo de fora em relação àquilo que tinha sido dito. Então eles não vinham simplesmente respondendo a mesma pergunta do círculo de dentro, eles começavam reagindo àquilo que tinha sido dito. E eles começavam podendo dizer, isso me chamou a atenção, ou me tocou a fala da pessoa tal. Eu condicionava a primeira fala dos homens a reagirem àquilo que eles tinham ouvido, porque era um desafio dos homens conseguir ouvir as mulheres. Então se aquela era uma necessidade, não era só a mulher conseguir falar, era o homem também ouvir a necessidade que a mulher tinha, eu primeiro começava colocando as mulheres trazendo seus desafios enquanto os homens só escutavam, e depois os homens podiam responder reagindo àquilo que eles sentiram, àquilo que chamou a atenção deles em relação àquilo que as mulheres tinham falado. E só então poderiam, numa terceira rodada, contribuir sobre novos elementos ou novas percepções em relação à opinião deles.